Queridos e queridas, muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Dr. LR. Hoje o tema do vídeo é sobre uma coisa muito comum que às vezes as pessoas não têm noção de como funciona, que como é o tratamento da dor. E aqui eu vou falar da dor física, a dor aquela que você está com o osso quebrado, uma dor na barriga, uma dor na cabeça. Como é que funciona o tratamento de escalas de remédio? De onde a gente pode ir até onde a gente pode subir. Dessa forma eu espero que você entenda aquele remédio que o médico acaba te passando em consulta ou até num pronto-socorro por uma determinada dor, algum desconforto. E compartilha aí, antes de começar, se inscreve no canal, like no vídeo, compartilhe com todo mundo. Vamos fazer o canal crescer como eu sempre peço para vocês e vamos depois da vinheta. Gente, olha só, como eu falei no começo, a gente tem que diferenciar dor física de dores outras, né? Dores psíquicas, dores emocionais. Existe um conceito imenso sobre como definir dor e os tipos de dores. Tem remédios para tudo, né? Hoje em dia você pode dar um remédio, por exemplo, para uma depressão, para uma ansiedade que tem efeito sobre a dor, mas o que eu vou falar hoje é sobre a dor física, aquela dor de que tem alguma coisa ali realmente incomodando o paciente, alguma doença ali que está fazendo algo desconfortável, um osso fraturado, uma metástase óssea, uma dor pós-operatória, uma dor inflamatória, uma coisa que está acontecendo ali dentro, que está fazendo alguma alteração em determinado local do corpo e que a gente precisa dar remédio para esse tipo de dor. Então, eu vou falar para vocês como é que funciona a escala de remédios, dos mais simples aos mais potentes. E de forma nenhuma eu quero induzir vocês a comprar esses tipos de remédio, mas a gente sabe que sempre tem a família ali que conhece o farmacêutico local, e o farmacêutico arruma aí, né, remédios sem receita, faz aquele bem bolado para a família. Mas, novamente, isso aqui é um vídeo informativo, eu quero mostrar para vocês como é que funciona o nosso pensamento, de onde a gente vai e até onde a gente pode chegar com determinados remédios, tá? Gente, eu falo sempre o seguinte, a medicina ela tem muitas coisas, ela é gigante, ela tem vários modos de pensamento, várias filosofias. Só que eu sempre falo para colegas e para pacientes, o mínimo que a gente pode fazer e o que a gente tem que fazer é controlar a dor. Controlar a dor de alguém, a dor física de alguém, a pessoa está com uma dor de dente, uma dor na barriga, uma dor nas costas, uma dor no braço que ela machucou. O mínimo que um médico ele pode fazer e tem que fazer é dar o alívio. Se ele não consegue resolver o problema, pelo menos aliviar o que o paciente está sentindo, aquele desconforto daquele momento, tá? E isso basta sentar, ouvir o paciente e seguir uma escala que eu vou apresentar para vocês. Seguir medicações das mais simples até as mais complexas, para você pelo menos trazer o alívio para o paciente. Então veja, é muito simples, aqui eu vou apresentar para vocês também, vocês vão ver que é tranquilo. Então percebe uma coisa, a escala ela vai de 0 a 10, vamos pensar desse jeito. 0 são os remédios mais simples, 10 são os remédios mais complicados, os que têm mais potência. Só que eu sempre digo que remédio ele também é droga lícita. Então quanto mais a gente vai subindo nas escalas, geralmente mais efeitos colaterais a gente tem que se preocupar, a gente tem que cuidar. Então esse é o receio de alguns médicos prescreverem determinados medicamentos. Porque da mesma forma que a gente traz um alívio para uma dor, você também pode trazer efeitos colaterais. Vamos começar do mais simples, remédios analgésicos básicos, que está lá no começo da nossa escala. Dipirona, paracetamol. São os remédios mais simples que você pode usar para qualquer tipo de desconforto. Remédios básicos, remédios simples. Na maior parte das vezes você consegue aliviar ali uma dor de cabeça, aliviar uma dor nas costas, uma dor no joelho que você acabou se machucando, uma febre que também está trazendo desconforto para o corpo. Então são remédios que têm os seus efeitos colaterais, mas são efeitos mais raros e são efeitos que, se a gente orienta certinho no consultório, é praticamente difícil o paciente ter problema com esses tipos de remédio. Não está dando certo, a gente sobe para a classe dos anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios ele tem a capacidade de tirar a dor, tirar o desconforto e também inibir a inflamação, por isso o nome anti-inflamatório. Tem uma via lá que o remédio ele bloqueia dentro do teu corpo, que é a via produtora da inflamação. Toda vez que você tem inflamação no corpo, você tem dor, você tem inchaço, você tem desconforto. Então você inibindo a produção da inflamação em determinada parte do corpo, você também melhora a dor. E aí entram vários remédios.
ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno, nimesulida, piroxicam. E aqui vai uma ressalva que o ibuprofeno, determinada dose dele, ele funciona como remédio analgésico simples. Mas se você aumenta a dose do ibuprofeno para mais de 600 mg por dose, ele já vira um remédio anti-inflamatório. Então o ibuprofeno ele pode ser usado como um remédio analgésico simples, da escala anterior que eu falei, até um remédio anti-inflamatório. Problemas: esses remédios eles podem fazer lesões nos rins quando usado por muito tempo. E também pode dar gastrite, pode afetar a barreira de proteção do estômago. Então esses efeitos que a gente orienta o paciente, nunca prolongar o seu uso para mais de 10, 14 dias, e aí não é muito legal, porque você vai resolver a dor do paciente e vai dar outro problema para eles. Existe a nova classe dos anti-inflamatórios, que são anti-inflamatórios mais específicos, que eles não têm esse efeito de efeito colateral nos rins e efeito colateral no estômago, e aí a gente fala de anti-inflamatórios com o término da palavra coxib. Então você tem o celecoxib e toricoxib, que são remédios mais específicos na cascata ali de inflamação. Então não tiram as coisas boas da inflamação que te ajuda a proteger o rim, ajuda a proteger o estômago, e só atua diretamente ali onde você está tendo problema da dor, a inflamação propriamente dita. E esses são remédios bons que geralmente a gente pode usar por mais tempo em pacientes que têm doenças inflamatórias crônicas, tá? Subindo na escala, a gente vai agora para os remédios semissintéticos de opioides ou opioides fracos, porque o nome opioide é lá para cima, é uma classe maior que eu já vou falar. Semissintéticos de opioides ou opioides fracos, e aqui a gente está falando de tramadol ou codeína, são remédios que não têm o efeito colateral dos anti-inflamatórios, não afetam o rim e não afetam o estômago, mas são remédios que são um pouquinho parecidos com os opioides clássicos, no caso a morfina. São remédios mais fortes que os analgésicos e mais fortes que os anti-inflamatórios, e que às vezes a gente precisa dar para um paciente que está tendo um desconforto muito forte, ali, uma coisa muito exuberante, uma dor de pedra na vesícula, uma dor de pedra nos rins, ou uma dor em um paciente que ele não pode ficar tomando anti-inflamatório, alguém que já tem um problema nos rins e que faz diálise, ou alguém que já tem uma úlcera gástrica, que na hora que tenta tomar um anti-inflamatório já sente um desconforto terrível. São remédios que eles têm os efeitos dos próprios opioides, que é deixar um pouquinho sonolento, pode desencadear algumas respostas alérgicas, o paciente coçar um pouco mais o corpo, e também são remédios que ajudam a segurar o intestino. Então não são tão bons para pacientes que já são constipados. E agora a classe maior, a classe para cima, já são os opioides propriamente ditos. São remédios derivados do ópio, que era uma droga que foi descoberta lá para o Japão, se eu não me engano, que tem os efeitos realmente mais profundos. São extremamente fortes para produzir analgesia, né, de tirar a dor, mas tem efeitos também de drogas, inclusive um deles virou droga ilícita, que eu já vou falar para vocês qual é. O representante comum da classe dos opioides é a morfina. E muita gente fica com medo, fala, pô, morfina, meu tio teve que ir no hospital e acabou tomando morfina. O pessoal ainda fala isso como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas às vezes é o que realmente resolve. Por exemplo, um paciente que está infartando, com aquela dor retroesternal, aquela dor no peito muito forte, você dá morfina para o paciente. Paciente com pedra nos rins, pedra na vesícula, pacientes em pós-operatório que sofreram cirurgias grandes, às vezes é o que realmente segura, e são remédios que não vão ter os efeitos ruins dos anti-inflamatórios, como eu falei para vocês, que a gente tem que selecionar qual paciente que pode tomar e qual paciente não pode. E aí, os próximos remédios, eles são mais específicos, não é sempre que a gente vai usar, são situações muito específicas. Por exemplo, paciente que tem dor de metástase óssea, paciente que tem câncer, que já é uma coisa que às vezes não tem mais cura, que não tem mais tratamento, ou até para procedimentos na emergência, como cardioversão, que é dar eletricidade no coração para reverter arritmias, ou até mesmo intubação orotraqueal, que eu já falei aqui em outro vídeo, não sei aqui ou aqui, que a intubação ela gera mais dor que a pessoa tomar uma facada. É mais doloroso do que a pessoa receber uma facada. Um corte com um bisturi. Então, você não pode deixar esses pacientes terem dores, você precisa dar remédios extremamente fortes. E aqui a gente fala de vários, tá? Oxicodona, 2 vezes mais potente que a morfina. Geralmente é um remédio de comprimido, raramente a gente vê aqui no Brasil, mas lá fora que a gente vê o pessoal usando. Buprenorfina, que é um remédio 25 vezes mais forte que a morfina. Difícil de você ver também aqui no nosso meio, acaba às vezes vendo um paciente ou outro,
mais comum nos Estados Unidos, e o fentanil que é usado para intubação orotraqueal e procedimentos, que é 50 a 100 vezes mais forte que a morfina. Tá? Então são tudo derivados do ópio, e aí determinada potência com que se liga no receptor da dor dentro do corpo, você tem os diversos graus. A morfina sendo mais fraco entre os opioides e o fentanil um dos mais potentes. Como curiosidade, eu falei para vocês que um deles virou droga ilícita, que seria a heroína. Pessoal que hoje é viciadinho, né, gosta de injetar coisa na veia, a heroína é 2 a 5 vezes mais potente que a morfina em comparação de força analgésica. E é o que o pessoal aí hoje em dia usa para se drogar. Que hoje na medicina clássica a gente não tem por que usar esse tipo de medicação, não tem indicação nenhuma, a gente pensa nesses outros que eu falei quando necessário, tá bom? Espero que você tenha entendido, que você tenha tido uma noção da escala de remédio para dor que a gente usa no nosso dia a dia. Felizmente, na maior parte dos pacientes, na maior parte das vezes, não chegam em remédios tão fortes desse jeito, mas eu queria passar aí a ideia de que o médico ele tem a obrigação de, pelo menos, se ele não consegue resolver o teu problema, te trazer conforto. E resolver a dor é o que eu falei, é o mínimo que a gente pode fazer. Tudo bem? Fiquem com Deus, forte abraço e tchau!